noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2026. Eu sou a Adriana Black e falo com vocês diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e todo mundo em mais uma edição do nosso BCTV. Hoje com duas reportagens especiais. Religião e política, um debate necessário. O pesquisador e escritor Dione Caruso lança uma obra provocativa, O Sagrado no Profano, que já chegou às livrarias. O autor, que é teólogo, defende a discussão aberta e consciente sobre os dois temas. Caruso alerta para os riscos do extremismo, pois fé e poder sempre caminharam juntos. Segundo ele, a história mostra erros repetidos na sociedade. A obra percorre impérios e revoluções. Caruso critica o uso político da religião. Essa é uma das duas entrevistas da edição especial de hoje do BCTV. Foi um papo muito legal. Acompanhem. Olá. Igreja e política no Brasil se entrelaçam na vida democrática. Pesquisadores apontam que a Igreja Católica, com as comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação, foram fundamentais na conscientização social e na defesa dos direitos humanos. Líderes como Dom Helder Câmara marcaram essa trajetória. Já as igrejas evangélicas cresceram nas últimas décadas e têm grande influência no país. Em 2022, consolidaram sua influência com bancadas parlamentares e orientação direta aos fiéis sobre votos e pautas morais. Especialistas alertam para os riscos de populismo religioso, mas destacam que a presença das igrejas amplia o debate público e engaja milhões de cidadãos. O desafio é garantir que essa orientação seja compatível com os princípios democráticos de pluralidade e respeito às minorias. Neste ano, a eleição no país vai ter forte influência de evangélicos e católicos com suas preferências eleitorais. Por isso, o tema da entrevista de hoje é política e religião. Elas não se misturam? Para falar sobre o assunto, convidamos Dione Caruso, autor do livro Sagrado no Profundo, Religião e Política na Construção do Poder. Boa noite, Dione. Seja bem-vindo. Muito obrigada por nos atender. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Adriana. Para mim é uma honra participar do Brasil Confidencial, falando dessas duas pautas que são vitais aí para o rumo da sociedade que nós fazemos parte, na verdade, o rumo do mundo, né? Que é religião e política, esse entrelaçamento que acaba definindo os rumos da sociedade. E por isso, precisamos sim debater religião e política. Estou assistindo o programa desde o início. Eu vi aí alguns pastores aí dando entrevista e participando, né, como o Otônio de Paula Júnior. Eu fui criado junto com ele na igreja, sou também de uma família evangélica. O meu avô, por parte materno, foi pioneiro, um bandeirante das igrejas evangélicas aqui no interior do Rio de Janeiro. Olha. Então, essa minha visão, a vida toda dentro da igreja e como gestor público, administrador público que eu sou, eu resolvi escrever esse livro, que, fazendo uma pequena observação, o nome é O Sagrado no Profano. O sagrado, eu me refiro às religiões. Só o detalhe do sagrado no profano, né? Religião e política. Sagrado no profano, me desculpe. Aqui estava escrito. Normal. Perdão. O nome é diferente, é para chamar a atenção mesmo, porque o sagrado eu me refiro às religiões. E o profano, a política. Né? E querendo eu ou não, religião e política sempre estiveram juntos. E nós precisamos debater isso, porque não podemos ficar de fora de duas pautas tão vitais. Você pode ver que todo o seu jornal é baseado nesse entrelaçamento. Então, nós precisamos sim debater, porque hoje, infelizmente, estão usando as ideologias religiosas dentro da política pública. Nós deveríamos estar discutindo serviços públicos, né? Teríamos que estar discutindo projetos públicos, mas não, ficamos discutindo ideologias. E esse livro, Sagrado no Profano, Religião e Política na Construção do Poder, é um livro de história. Eu sempre chamo atenção para isso, Adriana. Não é um livro religioso, não é um livro político, é um livro de história. Que história? A história do entrelaçamento
da religião e da política em toda a história da humanidade. Eu venho lá do Império Babilônico, o primeiro império conhecido na história, passo pelo Império Medo-Persa, grego, romano, até chegar aos dias atuais. Eu passo pela história do cristianismo, do judaísmo, né? O judaísmo que, na verdade, é o pai do cristianismo, do islamismo, né? Que judaísmo e islamismo saíram do mesmo pai da fé, né? Do mesmo patriarca Verdade. Abraão. Então, lá atrás, a raiz é a mesma, e foi se dividindo. Eu trago isso, né? Essa história, para mostrar, né? Para a atualidade, para o povo atual, que, infelizmente, essa união de religião e política sempre existiu em toda a história. Inclusive, uma das estratégias é deixar o povo de fora desse debate. Inclusive, criar uma frase para enganar e manipular o povo, dizendo que religião e política não se discute. Isso é um grande erro. E esse livro eu mostro que nós precisamos sim debater religião e política. Platão, lá na antiga Grécia, já dizia assim: por não debater religião e política, nós continuamos sendo governados por ladrões e os falsos profetas continuam pregando. Então, nós precisamos, sim, né, botar luz em cima dessas duas pautas. Eu sei que a maioria não gosta de debater, mas é necessário. Por isso, eu escrevi esse livro baseado na minha história. Eu tenho 31 anos de teólogo, sou gestor, formado em gestor público, em administração pública, pós-graduado em administração pública, pós-graduado em docência do ensino superior. Já fui secretário de várias pastas em cidades aqui do interior do Rio de Janeiro. Já fui secretário de administração, né, que é a minha qualificação, de recursos humanos, de fazenda, de governo. Já fui secretário de assistência social, de saúde. E eu tenho a honra de dizer que todas as secretarias de todas as cidades que eu passei, eu deixei os números melhores do que eu encontrei. Porque Que legal. eu entendo que gestão pública, Adriana, é competência. Eu costumo até dizer o seguinte: se você tem uma grande empresa, a empresa da sua família, você depende do resultado dessa empresa. Você vai escolher um gerente para gerenciar a sua empresa. Quais são os critérios que você vai usar para escolher esse gerente? Você vai escolher porque ele é católico, evangélico, espírita ou ateu? Você vai escolher porque ele é branco, azul, amarelo, preto? Você vai escolher por causa da preferência ou por causa da a orientação sexual dele, né, ou da nacionalidade? Nada disso. Você vai escolher basicamente por dois critérios: honestidade e competência. E, Verdade. infelizmente, né, os gerentes, né, que são os políticos eleitos do nosso Brasil, que a minha família está inserida, que a sua família, de todos nós, o Com povo está certeza. escolhendo por ideologias religiosas. E aí a gente coloca pessoas extremamente incompetentes, que não entendem nada de gestão pública, não tem o dom, a chamada, né, para servir o público. Olha o nome, servidor público, mas eles querem ser servidos. A pessoa não tem o chamado, não tem o dom e nem a competência, mas por causa de ideologias religiosas acabam sendo eleitos. E por isso o Brasil vai de mal a pior. Por isso eu E, escrevi e esse livro. não, eu ia te perguntar exatamente o que que te motivou a escrever o sagrado no profano, né? Você já falou bastante. E é interessante dentro disso que você falou, né? Porque o Brasil é um país, né, que é uma grande mistura de religiões. Eu sou judia, de família dos quatro lados, né? Vindo da Ucrânia, da Polônia, da Alemanha, da Romênia. O meu vizinho é evangélico, o meu outro vizinho é católico, o meu outro vizinho é budista. Nós somos um país muito plural, né? Sim, Então, sim, sim. então é isso que você está falando, é muito importante, sim, né? Que a gente possa discutir para exatamente chegar num objetivo que seja benéfico para o povo, né? Para que a gente tenha os resultados que a gente espera. Eu achei muito legal o que você colocou. Sim, E eu escrevi nesse primeiro livro porque, na verdade, é uma trilogia. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. Nesse primeiro livro, eu falo da história, da religião e da política. Porque se eu entrasse de cara nas ideologias, porque eu costumo dizer que a gente comete os mesmos erros do passado como se fossem erros novos,
por não conhecer a nossa história, ou seja, aquele velho ditado, quem não sabe de onde vem, não sabe onde está. Se não sabe onde está, não sabe para onde está indo. Então, o povo brasileiro acaba ficando perdido, porque comete os mesmos erros. Eu estava vendo aí, por exemplo, eu sou totalmente a favor da democracia. Esse livro é uma defesa da democracia, da verdadeira fé e da verdadeira política pública contra os falsos políticos, contra os falsos profetas. Portanto, somos contra o extremismo, que está cada vez maior, né? O extremismo que é Infelizmente. totalitário, o extremismo que vê o outro lado como inimigo, né? Não existe, né? E a democracia é frágil e nós precisamos defender a democracia. Eu vejo eu também sou uma família muito plural, igual a sua. Os meus avós, por parte de pai, eram espíritas. Eu tenho um tio que era pai de santo, meu pai é pastor, né? Isso é muito bonito, né? O respeito da fé, a fé, Sim. né? E infelizmente, grupos que são religiosos, mas são falsos religiosos, entram na política, né, para os seus próprios interesses pessoais. Então, eu resolvi escrever esse primeiro livro dentro da história, porque contra fatos não há argumento. Você pode pegar esse livro, que é um livro de 213 páginas, inclusive a editora, é uma editora do Rio Grande do Sul, chamada Editora Diálogo Freiriano, uma editora acadêmica muito forte no Rio Grande do Sul. O editor-chefe me disse: Johnny, você conseguiu em 213 páginas colocar muito conteúdo. Porque é um livro de não ficção, mas é um livro que eu fui ligando uma história atrás da outra de forma cronológica, que você começa a ler, parece que está lendo um romance, você não para de ler, porque uma história vai puxando a outra. Eu trabalhei para isso, para fazer o leitor ficar preso, né? E é difícil você pegar um livro de não ficção e ficar preso. Mas Eu eu vou colocar trouxe para ler, gostei. Sim, depois eu mando o livro para você, faço questão que você leia. Mas eu trago, como eu disse, lá de trás, né, desses impérios e mostro que a religião e a política sempre estiveram juntas. Tem um capítulo aqui que eu dei o título de Encruzilhadas da História. O que é uma encruzilhada? Você chega numa encruzilhada, você define se você vai para um lado ou para o outro. E teve vários eventos na história da humanidade que foram verdadeiras encruzilhadas, como, por exemplo, as cruzadas da Igreja Católica, né? Como eu costumo dizer, a Batalha de Maratona, quando o Império Persa tentou invadir a Grécia e dominar a Grécia. Se os persas se Dário tivesse com os persas vencido aquela batalha, não haveria o Império Grego, Alexandre o Grande não ia existir. Se não houvesse o Império Grego, hoje o mundo seria outro. Por quê? Porque a nossa cultura é toda grega, né? Então, eu trago esses momentos dessas encruzilhadas, como a Reforma Protestante, que muita gente acha que foi um evento religioso, não foi, foi um evento de educação. Por quê? Aquela reforma tinha que sair de dentro da igreja. Foi uma reforma que foi preparada durante um século, 100 anos, até que um frei alemão, né, Lutero, levantou as suas 95 teses, e naquele momento ele trouxe para o povo a necessidade do povo saber ler e escrever, porque o povo era enganado. Como a leitura era só para o clero, então a reforma tinha que sair de dentro para fora, porque o povo, na sua grande maioria, era analfabeto, não tinha como sair acontecer para o lado de fora, porque eles seguiam fielmente o que a igreja falava. Então, dali em diante, a educação chegou no povo, e aí o povo começou a ler e ver que estava sendo enganado. E eu costumo dizer o seguinte: naquele tempo o povo era enganado porque era analfabeto. Hoje, a educação está aí para todos, e o povo Urbanizar. continua sendo enganado. É impressionante isso. A Revolução Francesa foi um momento de uma encruzilhada importante, o Iluminismo. É bem verdade que ali da Revolução Francesa, pelo menos aqui no Ocidente, o Estado ficou laico, mas nós sabemos que é laico de direito, porque, de fato, religião e política nunca estiveram tão juntas. Eu trago Verdade. também eu trago alguns momentos da história, como Mussolini, quando ele trouxe o fascismo no ano de 1919 na Itália, porque era aquele período ali do final da Primeira Guerra, da Segunda, a economia da Europa estava destruída, né? O povo não queria a democracia mais, né? Então, aí começa, quando a democracia é atacada, você sabe, começa a aparecer esses ditadores, eles aparecem
quando a democracia fraqueja. Então, nós precisamos estar sempre mostrando isso para o povo. E, naquele momento, pela primeira vez na história, um partido comunista tinha conquistado um governo do maior país da Europa, que era a Rússia da época, a Revolução Russa de 1917. E o medo do comunismo chegar nos outros países da Europa fez com que Mussolini se juntasse com a Igreja Católica da época, né? E aí fizeram, né, criaram aquele lema Deus, Pátria e Família, né, que usam até hoje em dia. Outro dia a pessoa falou, eu falei, esse lema vem lá do fascismo, que era para combater o comunismo na Rússia. Ele falou, não, esse é do movimento atual, né? Então, o povo, muitas vezes, por ignorância, por não conhecer a história, comete os mesmos erros. Né, os mesmos erros. Sabemos que o próprio nazismo, né, foi filhote do fascismo da Itália. Então, eu venho trazendo todos esses momentos da história onde religião e política estiveram juntas, definindo os rumos da sociedade. E mostro, dentro do livro, que essa união fez muito, mas muito mais mal à humanidade do que bem. Né? Preconceitos, né? Perseguições religiosas, todo tipo de males vem dessa união. E o povo tem que entender isso para que possamos realmente separar religião e política. Porque se nós não entendermos o quanto esse mal, quanto essa união faz mal, nós não vamos conseguir separar. E vamos continuar elegendo falsos políticos que não têm competência nenhuma para governar o nosso país. Dione, qual foi o maior desafio na sua pesquisa para fazer esse livro? O maior desafio é exatamente esse extremismo que nós estamos vendo no Brasil. A maior dificuldade é que tiraram a discussão da política pública do campo das ideias, da razão, e levaram para os sentimentos. Tem um capítulo no meu livro que eu falo de forças ocultas. Eu falo de 3 forças ocultas. Mas é que eu digo que a maior força oculta, lembra até Brizola, né? Brizola que usava essa expressão, força oculta, né? Mas eu quis dizer que, além dos poderosos por trás, como dizia Brizola, né, que comanda o sistema, né, eu digo que a força oculta mais difícil de ser vencida são os nossos próprios sentimentos. Nós nos enganamos com os nossos próprios sentimentos. Então, os políticos de hoje, eles não falam. Hoje não se fala mais em um plano de governo. Você não chega para um político e fala assim, qual é o seu plano de governo? O que você vai fazer no saneamento público, na saúde pública, na assistência social, na educação? Não, hoje as perguntas né? Você segue a minha ideologia religiosa? Você é a favor de gay, contra gay? Você é a favor de aborto? Você é contra aborto? Ou seja, o que isso tem a ver com o serviço público? Um político eleito, ele tem que governar igualmente para todos, né? Para todos. Então, a grande dificuldade é esse fanatismo, porque tiraram a política do campo da razão. Os políticos que estão aí, na sua grande maioria, não querem discutir a política no campo da razão, porque vão perder. Né? Eles não têm nem argumento, eles querem manter no campo das ideologias, porque aí eles falam o que o povo quer ouvir e o povo se deixa enganar e ser manipulado. Porque quando você vai ver a vida dessas pessoas, eles não seguem nada daquelas ideologias. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, eu não sei de onde você está, não sei se está em São Paulo, é isso? Eu estou no Rio. Ah, está no Rio também? Então, aqui no Rio você está vendo vários deputados, né? Que foram secretários de Estado aí da direita, do Cláudio Castro, né? E agora estão no palanque do Eduardo Paes. Cadê as ideologias que eles pregaram? Né? Cadê? Subiram em palanque, em púlpito de igreja, né? Para pregar ideologia contra a esquerda, que a esquerda é do diabo, a esquerda é o mal, e agora estão no palanque do Eduardo Paes porque estão vendo que ele está disparado na frente, ou seja, ideologia só para enganar o povo. Então, a grande dificuldade é isso. Hoje nós temos 27%, eu vejo que vocês trabalham em cima de números aí, isso é muito bom, 27% hoje é extremismo da direita. A da esquerda está na casa de 14%. Esses 2 polos é o grande problema, né? E hoje o extremismo da direita, né, que é um extremismo... Eu tenho um canal no YouTube também chamado, que tem um título do livro, O Sagrado no Profano, né? Quem puder, né, se inscrever lá, eu faço alguns vídeos
E em um dos vídeos eu fiz a seguinte pergunta: quem é mais importante para a política? A cultura ou as redes sociais? Porque a cultura, hoje, é dominada pela esquerda, porque a esquerda pensa e a direita domina as redes sociais, se entrega muito mais da direita, isso é fato. Né? E nós temos visto que durante esses últimos 24 anos, quase 20 anos, está sendo governado pela esquerda, então, e 4 anos aí que foi do Bolsonaro, podemos botar o Temer, que, né, é o político de centro, que muitas vezes a gente não sabe para onde vai. Quer dizer, a gente sabe, né? Vai para onde o vento tocar. Né? Então, nós temos que... essa é a grande dificuldade que eu tive. O fanatismo desses extremismos. Mas, graças a Deus, que a maioria, quase 60% da população, ainda está fora desse extremismo e nós temos que trabalhar, e esse livro tem essa missão também, como seu programa e como muitos outros, para tirarmos aqueles que estão no fanatismo e trazer para a razão. Dione, como é que a sua experiência no serviço público se refletiu na sua obra? Muito, muito, porque eu, quase 15 anos como gestor público, né, e a vida toda dentro da religião, a minha faculdade de teologia, eu fiz 4 anos na faculdade evangélica e 2 anos na católica. Na época, o MEC não reconheceu o meu diploma porque faltavam algumas disciplinas que eu tive que completar na faculdade católica. Isso foi muito bom, né? Me acrescentou muito. Então, conhecendo os bastidores, né, eu cheguei à conclusão que o povo precisa enxergar o que está por trás das cortinas, porque o povo é sempre manipulado, o tempo todo manipulado, enganado, e precisa entender. E não adianta só eu ser mais um. Ué, bom, acho que o nosso entrevistado está com algum probleminha de sinal. Vamos ver se ele consegue retornar. A gente está aqui aguardando. Voltou. Voltou? Voltou, Deu uma voltou. Você, queda você aqui. sumiu um pouquinho da minha tela, agora voltou. Mas, então, eu estava onde mesmo? Me fugiu agora. Você estava falando que o povo sempre é manipulado, da tua experiência, né? Sim, aí, vendo isso dos bastidores, eu falei, eu vou escrever um livro, porque um livro nos dá autoridade. Eu tenho conhecimento, então vou colocar esse conhecimento no papel. Tentei fazer de forma sintetizada, porque, infelizmente, o povo não gosta de ler. Eu tive uma boa notícia que em 2025, depois de quase 10 anos em queda, a leitura voltou a crescer, né? Cresceu 18%, né, no ano de Que 2025. bom, né? As mulheres, disparadas, são as que mais leem, 62% são mulheres. Né? Onde mais cresceu foi nas mulheres negras, né? Fantástico isso. Os homens ainda leem pouco, e quando lê, quer ler livro de autoajuda, né? Mas nós vamos continuar insistindo, porque a leitura é um legado que fica para consulta. Então, quando você escreve um livro, e um livro com fatos, que você pode pegar aqui lá para o pai dos burros, que é o Google hoje, né? Você vai lá, você pode conferir as datas, tudo que eu coloco no livro, você vai ver que são fatos, e aí, se você quiser brigar com os fatos, aí você vai brigar com os fatos, né? Porque o povo é tão fanático hoje em dia que quer brigar com fatos, né? É Como eu verdade. falei do rapaz que, quando eu falei que o lema Deus, Pátria e Família vem lá do fascismo e ele não quis aceitar, eu falei, se você não quer aceitar, paciência, então vai pesquisar, vai estudar você mesmo, que você vai ver que eu estou falando é a verdade, que nós cometemos os mesmos erros do passado como se fossem erros novos, né? E por não conhecer a história. Então, nós precisamos conhecer a história, e esse meu livro é um livro provocativo, né, que te provoca, através da história, a pensar. É um livro polêmico que tem o objetivo de provocar o pensamento crítico, né, o raciocínio crítico, para que as pessoas possam cair em si e entender que estão sendo enganados pela política através das ideologias religiosas. Dione, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo. Eu queria pedir para você mais uma vez mostrar o livro. Já está à venda nas livrarias? Já foi lançado? O Sim, eu Sagrado no fiz, Tufão. eu fiz o lançamento recente, agora em março. Ele está na Amazon. Pode ir lá na Amazon e procurar O Sagrado no Profano, Religião e Política na Construção do Poder, de Dione Caruso. Né? E está lá, já à venda.
e eu já estou fazendo o lançamento em outras cidades, vários lançamentos. Já tem um professor de uma faculdade que já está recomendando para os seus alunos. É um livro que não só para acadêmicos de teologia, sociologia, de história, mas é um livro necessário para todos, porque todos aqueles que estão lendo estão fazendo uma crítica positiva, e eu ouso dizer que a visão de quem lê esse livro, a visão sobre política e religião vai mudar. Você vai passar a enxergar diferente sobre religião e política, né? Porque hoje nós estamos sendo enganados e o povo precisa sair da ignorância. Então, esse livro, como disse um professor aqui da faculdade aqui em Caxias, ele disse que é um livro necessário nos dias em que nós vivemos, às vésperas de uma eleição, né, onde as ideologias estão sendo colocadas mais uma vez para enganar o povo. Eu digo para todos aí, toda a sua audiência e todo o povo, se alguém vier falando, né, para pedir o teu voto, vier falando em nome de Deus, falando de ideologia religiosa, no púlpito de uma igreja, transformando o púlpito da igreja de um palanque político. O número de desigrejados no Brasil cresceu absurdamente. O crescimento evangélico continua crescendo, mas diminuiu o ritmo. O número de desigrejados já chega a 27%. O que é desigrejado? Desigrejado, né, que a pesquisa diz, é aquele que tem fé, acredita em Deus, mas chega na igreja e encontra lá, em vez de encontrar uma mensagem de Deus, de esperança, encontra uma mensagem política. Em vez de encontrar um pastor pregando a Bíblia, encontra um político, um palanque político. Então, ele prefere ficar em casa. Então, a igreja está sendo desacreditada. E quem mais perde nesse relacionamento sempre será a igreja, sempre será a fé. Então, se alguém vier falando de fé, de religião, de Deus, para pedir voto, é um falso político, está tentando te enganar. Não vote em quem pede voto em nome de Deus. Esse é o recado do livro. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pelo livro, O Sagrado no Profano. Ele está mostrando aí mais uma vez. Eu agradeço aí pela sua participação no BCTV, viu, Johnny? Muito obrigada. Leiam o livro e eu que agradeço, Adriana. Que Deus abençoe vocês aí. Igualmente. E vamos agora falar de uma doce safra do interior do país. O maracujá doce do Cerrado está ganhando espaço no interior do Brasil. É o resultado de 2 décadas de pesquisa da Embrapa e de estudos acadêmicos. O maracujá pérola do Cerrado surge como uma alternativa sustentável para pequenos produtores. Com sabor adocicado, propriedades funcionais e resistência natural a pragas, a variedade promete revolucionar a floricultura brasileira. Produtores já apostam na nova cultura, enquanto pesquisadores destacam os benefícios à saúde e ao meio ambiente. Um tesouro verde que une mercado, ciência e preservação. Vejam a reportagem. Bom, a nossa entrevista de hoje tem um sabor diferente. A gente vai falar de uma fruta de origem brasileira, cuja produção está se expandindo pelo interior do país e é uma doce novidade. Depois de 2 décadas de pesquisas, a Embrapa conseguiu desenvolver uma variedade do maracujá, o pérola do Cerrado. Trata-se de uma fruta com propriedades medicinais. Por isso, a entrevista de hoje terá a participação de 2 convidados: um produtor de maracujá, no interior de São Paulo, e uma pesquisadora e nutricionista que realizou estudos sobre essa nova variedade do fruto, um maracujá doce. A variedade foi desenvolvida pela Embrapa e hoje já está sendo comercializada por produtores brasileiros. Os estudos buscaram apurar como as propriedades nutritivas e medicinais são obtidas da fruta. Em São Paulo, nós vamos falar com o jornalista e hoje agricultor Ismael Pfeiffer. Direto da França, vamos conversar com a nutricionista brasileira Isabela Duarte, que desenvolveu a pesquisa que foi base de seu doutorado e pós-doutorado. Então, boa noite, Ismael, boa noite, Isabela. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao BCTV. Prazer conversar com vocês. Eu vou começar com o Ismael. Ismael, boa noite.
Em Boa primeiro noite, lugar, Adriana. boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, né? Como é que o maracujá entrou na sua vida? Na verdade, foi bem natural, porque esse sítio, essa fazenda onde a gente planta hoje o maracujá, eu nasci ali, né? Então, em Pirajuí, São Paulo, próximo a Bauru, que é uma cidade, acho que o Malavolta, que é do Brasil Confidencial, ele é de Bauru, né? Uma região muito bonita, essa propriedade aí familiar também é muito bonita. E daí meu pai saiu de lá, ele era um dos irmãos nessa fazenda, tal, que produzia café. Eu fui para um outro lugar no interior, Rio Claro, a cidade onde eu cresci. Aí eu fui fazer faculdade em Campinas e de jornalismo. Aí eu me tornei jornalista, comecei a trabalhar em jornais de Campinas, trabalhei lá no Correio Popular, Diário do Povo. Vim para São Paulo, né, onde eu estou nesse momento, e aí trabalhei no Estadão, sempre, né, numa parte mais ali, depois de um início que eu fiz esporte, inclusive, eu fui para economia e fiz economia e negócios, né? E, e eu trabalhei também na Gazeta Mercantil, que era o principal jornal de economia do país, fui correspondente internacional, editor-chefe. Então, assim, eu tive uma carreira longa de 40 anos, né? E muito legal. Só que no final, essa propriedade continuava com meu pai e eu precisei dividir meu tempo, já no final da carreira, para ajudar ele a cuidar da propriedade, né? Da fazenda, que tinha cana nesse momento, e gado, e aí eu acabei assumindo a administração nos últimos tempos, né? E, aliás, um beijo para o meu pai e para minha mãe, o seu Ismael e a dona Arlete, Um que beijo. devem estar nos vendo. E assim, há 7 anos, eu comecei numa área que estava desocupada, eu comecei a fazer testes com culturas diferentes, assim, né? Alternativas, vamos dizer assim. Eu comecei, para você ter ideia, com esponja vegetal, né? Que é a bucha, a famosa bucha, né? Que todo mundo já usou para tomar banho e tal. E é uma cultura muito legal, só que comercialmente não deu certo. Então, já no 3º ano, eu migrei para maracujá. E eu fui para o maracujá tradicional, a Isabela conhece bem, o maracujá azedo, que ele deve responder hoje por 90% da produção no Brasil de maracujás. O maracujá, Adriana, é uma fruta muito brasileira. Nenhum país tem tanta variedade de maracujá como o Brasil. Dizem que são mais de 300 tipos de maracujá, espécies de maracujá. Nossa. E aí eu comecei com esse e, ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo da história do Pérola do Cerrado e comecei a fazer um teste numa área menor com ele. E, assim, me encantei com o produto. Ele tem características muito legais, assim, de resistência a doenças e pragas. E o próprio maracujá, em geral, ele é muito interessante, né? Porque, para quem não conhece a cultura, o maracujá ele tem uma floração muito peculiar. A flor do maracujá ela só abre uma vez, durante 8, 10 horas. Não é uma flor que vai abrir hoje e vai ficar uma semana aberta, entendeu? Olha. E nesse período em que ela abre, ela tem que ser polinizada para gerar o fruto, tá? E o fruto ele vai surgir 2 meses depois da polinização. Isso para quase todos os maracujás é assim. Só que o maracujá azedo, por exemplo, para ele ter uma produção grande, os produtores eles têm que fazer a polinização manual, porque a mamangava não dá conta daquela floração que vem em surtos, assim, né? Então, durante uma semana tem muita flor, tem que fazer a polinização manual e cruzada, né? Porque uma planta ela não se autofecunda, né?
Se eu estiver indo para assuntos muito técnicos, você me avisa, eu saio Não, disso, né? a gente tem aí uma gama, uma série de perguntas para ambos. É, e Não, esse mas na maracujá, verdade, é, pode falar, como é que desculpa. entrou na tua vida, isso. E esse maracujá pérola, ele tem uma característica diferente dos outros, porque a flor, ela abre, aí dá para ver uma flor, né? Ela abre à noite. Ela abre mais ou menos 9, 10 horas pela nossa experiência lá. E aí, lógico que você não consegue fazer a polinização manual. Ela vai fechar mais ou menos 6, 7 da manhã. Sim. Então, a polinização dela é feita por morcegos e por mariposas à noite, tá? A Embrapa pesquisou, eu nunca vi, já ficamos ali meio à noite para ver, mas é difícil, né? Agora, de fato, a polinização ocorre porque a produção de frutas ela é muito grande, né? E tem também a mamangava que de manhã, quando já tem luz, porque a mamangava ela não vai polinizar durante a noite. A mamangava ela vai aparecer ali e vai polinizar de manhãzinha também. E então essas características tão especiais me chamaram muita atenção. E aí eu acabei ficando praticamente só com esse maracujá hoje. Estou testando algumas outras. Aliás, ele está aqui, eu separei um para exibir. Eu gosto de exibir essa frutinha, que ela me conquistou e está conquistando muita gente, né? E a Isabela, que vai poder falar sobre as propriedades nutricionais, né, da fruta, ela sabe que é uma fruta especial mesmo, né? Mesmo entre os maracujás, que são frutas especialíssimas por essas características de floração, etc. E além do fato de serem muito nativas, né, nossas, é uma fruta com propriedades nutricionais muito especiais, né? A gente até toma um pouco de cuidado para não apresentar a fruta como uma fruta mágica, não é isso? Mas ela é uma fruta muito importante nas suas capacidades nutricionais, entendeu? Sem fazer sensacionalismo, né, de que a fruta ela vai curar de calo a câncer, não é isso, né? Mas é uma coisa. Aqui tem uma aberta também, mais uma exibição. Eu gosto de me exibir, viu, Adriano? Então, aqui, Olha ó, que bonito. frutinha nossa. Depois eu posso tentar mandar para vocês aí. A Isabela está longe, né? Ela vai ficar com vontade, porque ela sabe que a fruta é É muito boa, muito maravilhoso. Aí gostosa. na França É. tem, Isabela? Na França não tem, né? Na verdade, como o Ismael falou, o maracujá ele é fruto da América do Sul e o Brasil que tem toda essa diversidade incrível. Aqui na Europa, o que a gente mais vê no supermercado é mais os que vêm da Colômbia e Peru. Mas o mercado está aberto, né? Porque em inglês, né, chamado como fruta da paixão, Passion fruit, passion né? Eu ia fruit. perguntar, é uma das minhas E é perguntas. um fruto, exato, é um fruto muito buscado aqui. Certo. Isabela, eu quero primeiro saber como é que a nutrição entrou na sua vida, sempre foi uma paixão, e por que especificamente o maracujá? Pronto. Primeiro, vamos Nutri começar comigo. nutrição realmente é algo que quando eu fui fazer o vestibular, que eu fui resgatando todas as minhas memórias, né, então toda a minha criação sempre foi muito pautada em alimentos naturais, orgânicos, isso eu tenho, graças aos meus pais, e então, esse olhar para o alimento natural sempre foi algo normal, na verdade, e deveria continuar sendo algo normal, né? Devemos comer o que vem da terra, o que é Sim, próximo, ter contato com os nossos produtores locais. Imagina, né? Eu lembro dessa cena da minha mãe ligando para o produtor, que no caso a gente em Brasília, né? O nosso grande cinturão verde é Braslândia, que é o que
que Brasília foi criada já pensando nesse cinturão verde, em que todos esses produtores que vieram de Minas Gerais, diversos lugares do Nordeste, e também, inclusive, famílias japonesas foram para produzir alimentos para fornecer para Brasília, que a priori não tinham, né, esse polo produtor de alimentos. E você poder conversar com o seu produtor e ele te falar qual que é a produção da semana e entregar para você, isso é algo que hoje, com essas feiras de pequenos produtores que tem tido também nos grandes centros, tá havendo esse resgate, que um pouco foi perdido. E então é muito importante essa conversa direta, né? A população com o pequeno produtor, os pesquisadores com o produtor, e é bem isso que envolve essa rede que eu faço parte, né? Então, a rede Pastec, que eu comecei quando eu ainda era estudante na universidade, na UNB, em Brasília, que ela é uma rede coordenada pela Embrapa, mas que envolve diversos pesquisadores no Brasil e no exterior, porque é justamente para trabalhar com toda a cadeia produtiva do alimento. Então, buscando quais são os frutos da nossa biodiversidade, mas para, por exemplo, o maracujá pérola, hoje, o Ismael está produzindo toneladas desse fruto. Como vocês falaram, foram 2 décadas de pesquisa antes. Então, estudar esse fruto, trabalhar o melhoramento dele para ter esse longo tempo de safra, entender como é que funciona a polinização, ter o melhoramento para ter uma polpa mais volumosa, e para a gente efetivamente poder ir no supermercado ou no grande mercadão e poder comprar esse fruto. E você precisa dar todo o suporte para os produtores. E a minha parte foi justamente estudar qual que é o efeito nutricional desse fruto. A gente já vai falar sobre isso. Antes de voltar com o Ismael, eu queria perguntar, Isabela, você falou, né? Passion fruit, né? Em inglês, maracujá é passion fruit, fruto da paixão. Por quê? Você sabe qual é o motivo desse? Olha, eu já conversei com outros pesquisadores e também, né, o que a literatura traz, né? Mas não apesar de parecer ou por conta de um efeito afrodisíaco, e que também não descartamos essa vertente, porque os maracujás, uma das coisas incríveis desse gênero, né, que tem diversas espécies, é que ele atua sistemicamente no corpo. Então, se os usos são indicados, os usos populares são indicados para problema do sono, insônia, a tremor. Então, porque ele realmente atua sistemicamente. Mas a grande explicação para esse nome, fruta da paixão, é porque a flor foi muito usada como referência pelos jesuítas aqui na América do Sul, com os indígenas. Então, porque ele tem... claro que varia de flor para flor, mas é aquela representação crística. Então, as 12 pétalas representando os 12 apóstolos, a Trindade, enfim. Então, tem um lado religioso sobre esse nome. Nunca soube, sempre tive essa curiosidade. Agora, Ismael, a gente fez uma pesquisa aqui no Brasil Confidencial, e no Ministério da Agricultura. E segundo a pasta, o Brasil é hoje o maior produtor mundial de maracujá, que é uma fruta nativa, né, do nosso continente, como a gente já disse, com uma produção anual estimada entre 600 e 700 mil toneladas, concentradas principalmente nos estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. A variedade que você produz, ela ainda representa uma parcela menor, mas os dados mostram que está em forte expansão. É um bom negócio investir nessa fruta, Ismael? Conta aí para gente. Ela ficou 20 anos sendo pesquisada e foi lançada há 12 anos, né? Então ela não é tão recente assim, mas comercialmente ela é recente, tá? E só para falar sobre esse nome, né, que ela recebe, o gênero no Brasil é passiflora. Todas os maracujás são chamados tecnicamente de passiflora. Por exemplo, o azedo é
Passiflora edulis, e esse, o pérola, é Passiflora cetácea, tá? Então, eles também emprestam essa designação aportuguesada, né? Também para aqui no Brasil, né? É o nome, vamos dizer, técnico da planta, né? Então, assim, o mercado ele é muito voltado para o maracujá azedo, porque o principal uso é para sucos. E o maracujá azedo, a acidez dele é o que serve melhor para fazer sucos, né? Então, esses sucos de caixinha, e mesmo suco em casa, tal, eles usam o maracujá azedo. Eu acho que depois, o segundo em vendas deve ser o maracujá doce tradicional, que ele tem um tamanho mais ou menos do maracujá azedo, e ele é diferente, ele parece um papaiazinho, assim, só que ele tem uma quantidade muito pequena de polpa, assim, para minha avaliação, ele não é barato, ele é caro, daí você corta e tem pouca polpa, né? O pérola, que foi desenvolvido pela Embrapa e foi muito voltado para pequenos produtores, ele é um bom negócio, só que o preço dele, com o aumento da produção, ele foi caindo, tá? E ele tem algumas dificuldades para você de plantio. Então, você tem que fazer um investimento em parreira, que é a parte mais cara, vamos dizer, inicial, tá? Se possível, em irrigação por gotejamento, tá? Mas ele suporta bem terrenos, áreas mais secas, tá? E o pérola, ele tem uma vantagem, acho que dá para ver aqui, ele tem 50% do peso dele é polpa. É bem recheado, né? Enquanto e eu fiz esse cálculo, né? Aparecia isso nos textos, né? Na bibliografia sobre ele, mas eu faço isso. Então eu peso a fruta, tiro, né, a polpa. Não, e como, vamos dizer, empreendedor também da fruta, entendeu? Eu vou vender para o comerciante no CEAGESP, eu tenho que falar para ele o que esse produto oferece, né? E então ele é assim, ele é um maracujá doce para comer de colher também. Aliás, esse que eu abri daqui a pouco vou comer. E ele é muito gostoso. E ele tem uma vantagem sobre o doce tradicional, que ele tem um pouco mais de acidez do que o doce tradicional. Então ele se presta também a sucos, dá para fazer suco com ele, o que com o doce tradicional não dá. O doce tradicional é colher só. Esse é a colher, você pode fazer caipirinha, fica uma delícia, e bota menos açúcar daí, né? Sucos, né? E chá, você joga 2 frutas dessa na água, né? Faz como um chá normal. Pode tirar semente ou não. Então, ele é multiuso, vamos dizer assim. É um Mousse de maracujá. Mousse Mousse de maracujá com maracujá pérola. É uma delícia, doce, compota. Sorvete de maracujá, do maracujá pérola é uma delícia. Agora, para o produtor, viu, Adriana? Uma coisa que é vantajosa, tem muito produtor pequeno, principalmente ali na área do Cerrado, que a Embrapa Cerrados é que desenvolveu esse produto, né? Essa fruta que é nativa, é silvestre, mas ela foi, vamos dizer, aperfeiçoada, né? Ela não foi criada pela Embrapa, ela foi aperfeiçoada para ser mais durável, mais doce, maior. Então ela tem uma vantagem, porque é uma planta muito resistente a pragas. Muito mais do que o maracujá comum. Por exemplo, eu tive em determinado momento o maracujá azedo ao lado do pérola, né? Quando eu comecei, estava testando o pérola ainda. E o maracujá azedo teve um momento que ele começou a ser atacado por lagartas, né? Então, tem que fazer alguma coisa para defender, né? Se você quiser, por exemplo, aplicar alguma coisa orgânica, né, para evitar um defensivo agrotóxico, né?
Você pode fazer, mas é muito difícil, às vezes, de defender da lagarta. E eu vi ao Ismael, me diz uma lado, coisa. não, só Pode falar. para complementar, eu vi ao lado a plantação de pérola, a lagarta não passava. Ué. Então é curioso isso. Quer dizer, a lagarta ela ficava na planta do azedo e não ia para o pérola. Tá? E muitas outras doenças e pragas, ela não aceita, ela não recebe esse tipo de problema. Então ela é uma fruta, e aí eu parei com azedo, porque eu falei, pô, não vou ficar usando agrotóxico em fruta que daí eu mesmo fico com receio de comer, entendeu? Então, o pérola, ele tem essa vantagem que ele é praticamente orgânico, tá? Você não precisa colocar nada de agrotóxico nele, porque ele não tem praticamente praga. Tem uma coisinha ou outra, mas que daí você defende com defensivos naturais, né? Então, é uma fruta que é muito prazerosa de produzir, porque além de ser uma fruta muito gostosa, boa e boa de comercialização, ela é limpa, né? Ela é limpa. Aquela fruta que eu pego lá quando cai, porque ela também tem essa característica. Você não apanha ela no pé, tá? Ela só é colhida quando cai. Quando ela cai, ela está avisando, ó, tô pronta, tá? Então, ó, ela é sempre verde. Por isso que é difícil colher no pé. Você não sabe quando ela está madura. Então ela avisa, ó, tô madura, caí, entendeu? Daí você pega. Então eu vou lá com tranquilidade, pego a fruta no chão, abro e como ali mesmo, entendeu? Só dou uma limpadinha ali na calça, sabe aquela coisa? Ela é uma Interessante. fruta limpa, né? E aí, isso que dá muito prazer. Você falou sobre se é bom negócio, ela tem oscilação de preços também, porque tem um momento que a produção dela cai. Ela produz o ano inteiro, mas agora no inverno, por exemplo, a produção ela vai dar uma reduzida. Aí o preço aumenta. Agora, na maior parte do ano, com o aumento da produção, que cresceu muito, né, no país, no interior de São Paulo também já tem vários produtores, como eu, o preço dela ficou muito mais acessível, o que é bom por um lado, porque quando ela chegou ao mercado há 12 anos, ela chegou a preço de ouro, como essa sua entrevistada, ou essa pessoa que fez a apresentação do golpe do Mercadão, né? Que ela chegou a R$ 100 o quilo há 12 anos, em lugares como o Mercadão. E hoje eu acho que ela deve estar sendo vendida a R$ 30 o quilo, mais ou menos, 25, 30, dependendo da época, mas a maior parte do... então ela passou a ter um preço como frutas especiais normais, vamos dizer assim, tá? Ela não está mais como... ela não é proibitiva como ela chegou a ser para a maior parte dos consumidores logo no início do lançamento pela Embrapa. Certo. Agora, bom, Isabela Duarte, ela desenvolveu um projeto, para quem está chegando agora, desenvolveu um projeto científico importante sobre o maracujá doce do Cerrado, iniciado há alguns anos, que se tornou a base do doutorado e do pós-doutorado dela. Atualmente, Isabela, você é coordenadora da área de segurança e eficácia funcional medicinal da rede Pacitec, dedicada à pesquisa sobre essa espécie tipicamente nacional. Eu acho que primeiro a gente pode falar, né, de quais são as vantagens, né, as- como eu posso dizer, nutricionalmente, né? Você ia falar que combate várias doenças, ajuda, né, no cuidado de várias doenças. O que você pode falar sobre isso, Isabela? Perfeito. Adriana, é só um ajuste, né? A rede Pacitec, ela trabalha com diversas espécies de maracujá também. Então, Tá. como Ismael pontuou, no Brasil nós temos, só para vocês terem noção, que são comestíveis, são cerca de 70, exclusivamente brasileiras. Incrível. E então estudamos diversas espécies e também abrimos para outras espécies e outros frutos. Certo. Esse foi o meu trabalho do mestrado e do doutorado, e no pós-doutorado eu trabalhei com uma outra espécie de maracujá, que também a gente pode falar em outro episódio, porque ela trata outros tipos de doenças. Olha, Mas que o maracujá interessante. pérola do cerrado, ele é
especial, porque é isso, você vê, como vocês veem na imagem, é o fruto que você consome diretamente com a colher, delicioso, e Nossa. ele tem o diferencial em relação às outras espécies, aos outros maracujás, porque normalmente o efeito calmante das espécies de maracujá estão na folha, então por isso que se faz o Uhum. chá ou os fitoterápicos com a folha, Nossa. ou então no albedo, que é a parte branca que está ali entre a casca e a polpa. Então, por isso também é outra coisa que é importante de consumir. O pérola, a gente tem esse efeito calmante consumindo diretamente a polpa. Então, você toma o Olha. suco do maracujá ou consome o fruto e já se tem o efeito calmante. Então, foram Ele 8 tem anos de várias pesquisa. propriedades nutritivas, né? Ele é conhecido popularmente como maracujá do sono. E os nossos estudos iniciais foram justamente a gente entender. Ele é chamado de maracujá do sono porque ele tem o efeito, é, ele seria um sonífero, ou ele atuaria na melatonina, o que, que seria esses efeitos dele? Mas, na verdade, a gente descobriu que ele tem mais um efeito anti-estresse. Então, porque ele provavelmente envolve outras vias, como a via do GABA, que é o nosso neurotransmissor que deixa a gente relaxado, né? Que é o contrário da dopamina, que deixa a gente muito estimulado. Então, ele ajuda a pessoa a ficar mais calma, a desestressar, e com isso ela dorme melhor. Então, isso foi inclusive, ensaios exploratórios que a gente fez. Então, em uma semana, tivemos dados de pessoas que saíram de estresse crônico ou situação de burnout, isso validado com psicólogo. E Uau. o meu trabalho, especificamente, foi ver o efeito do consumo do suco com pessoas, principalmente homens, que estavam com sobrepeso. E porque a gente queria ver, né? A gente não queria ainda nenhuma pessoa com diabetes, porque normalmente já está consumindo algum medicamento que pode ter algum efeito É. complementar. Então foram pessoas com sobrepeso e vimos que quando a pessoa toma um copo do suco do fruto, em 3 horas a gente já consegue dosar no sangue diversas melhorias, como redução dos níveis de insulina e de marcadores de inflamação muito importantes. Isso com apenas 3 horas depois de tomar o Uhum. suco. Também a gente viu, foi mais profundo, isso foi uma pesquisa que a gente fez em colaboração com o Instituto de Pesquisa na França, que viu que esse copo do suco consegue silenciar diversos genes que estão associados à inflamação. Então, é uma forma de modular de forma sistêmica o nosso metabolismo, porque ele atua na insulina, atua na inflamação, atua no sistema nervoso central. Então, ele trabalha efetivamente no sistema que a gente chama de sistema psicoimune neuroendócrino. Ou seja, é o famoso bom. Não vou falar que é bom para tudo, mas ele atua no corpo todo de forma muito segura também. Isso que é incrível, porque é o alimento, né? A gente não está falando de medicamento. Incrível, gente, incrível. Agora, infelizmente, esse tema dava para a gente ficar aqui, né, Sim, falando horas e horas, mas a gente está sim. chegando ao fim. Agora, eu queria fazer uma pergunta principal, né? É, tá fácil o acesso ao maracujá doce? Onde a gente encontra? Em todo o Brasil? Então, eu, inclusive, passei a tentar divulgar, porque mesmo aqui em São Paulo, onde eu produzo, por exemplo, os amigos que eu apresento a fruta, eles adoram e sempre pedem. Mas as minhas vendas são todas em São Paulo, capital. Porque é uma fruta, como ela é verde sempre, tem uma dificuldade da pessoa entender o que ela é no mercado, entendeu, Adriano? A Certo, pessoa chega no certo. supermercado, olha, pode achar que é um jiló, um limão, não vai entender. Você tem que ter um trabalho de explicação, e os comerciantes, muitas vezes, eles não querem isso, né? Certo. É uma fruta que também não é tão fácil de plantar, ela tem
uma germinação de semente difícil, né? E ela tem também aquele estirão, a primeira infância dela, ela não cresce rápido, como o maracujá azedo, que é uma planta que você plantou, daí a 4 meses já tem fruta. Esse não é. Então, a produção dele é mais demorada, mais lenta. Então, você não vai ter nunca um volume de produção como tem o azedo, né? Mas é uma fruta que depois que ela cresce e tal, ela fica muito forte, muito resistente e muito produtiva, né? Então, você tem 20 quilos por planta de maracujá por ano, do pérola, né? Então, é isso. Ela não está em todos os lugares, porque ela tem uma característica visual que não é tão fácil de compreensão pelo consumidor, e daí o comerciante fala, não vão entender, vai apodrecer, eu não quero. Então, essa divulgação que a gente está conversando, eu conheci a Isabela, eu comecei a procurar coisas sobre a fruta, eu vi a pesquisa dela, a gente se conheceu e estamos fazendo uma divulgação da fruta, porque ela é muito boa, muito importante, né? E ainda é pouco conhecida. Ela é muito pouco conhecida. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, agora estou morrendo de vontade, pelo jeito não vai ser fácil achar por aqui, né? Então, no Mercadão, onde essa sua colaboradora aí, ela disse que levou, lá tem. Agora, não é para custar nada absurdo, não, entendeu? Porque o preço é esse que eu te falei aí. R$30 o quilo. Eu estou no Rio. Não, então, mas no mercado do Rio de Janeiro deve ter também. Tem produtores no Rio, né? Agora, tem que fazer uma procura, viu, Adriana? Não é tão fácil. Ele ficou famoso. Ele ficou famoso numa época que a equipe de futebol do Flamengo estava consumindo o fruto por indicação da nutricionista. Então, isso tem uns anos. Ele ficou famoso um pouco no Rio de Janeiro por conta dessa história. Que legal, frequento o clube lá, eu vou tentar investigar. Dá uma olhada lá, Adriana, se tem no Flamengo. Os jogadores estão calmos lá. Então, pelo jeito estão indo bem, né? Então, o consumo do maracujá, do pérola do Cerrado está indo bem. Sim, e eu só queria agradecer por essa oportunidade, para finalizar que esse exemplo do maracujá pérola é perfeito, porque é ciência aplicada, unida com a biodiversidade, com os pequenos produtores, e com isso a gente consegue se fortalecer, a gente consegue gerar um alimento, a gente consegue ter um alimento de propriedade funcional, e isso é o verdadeiro progresso. Então, a gente agradece e precisamos fortalecer sempre iniciativas como essa. Nossa, eu que quero agradecer Isabela Duarte e Ismael Pfeiffer pela presença, pelo papo com vocês, foi maravilhoso, grandes descobertas e, né, saber que uma fruta incrível como essa, né, está aí à disposição do brasileiro, né, cheia de propriedades nutricionais. Nós que agradecemos, viu, Adriana? Eu queria também deixar, já que nós estamos na fase do agradecimento, agradecer a Embrapa, que sempre nos apoia. A Embrapa, eu faço sempre com a colaboração deles. Então, assim, eu tenho uma dúvida, eu ligo para o pesquisador Newton Junqueira, por exemplo, ele sempre me atende, me dá as dicas, tal. E é um trabalho precioso, né, que eles fazem, sabe? E eles ajudam muito também os pequenos produtores, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser sempre destacada. Tá? O trabalho deles é sensacional. Com certeza. Parabéns a você, Ismael, né, pela produção. Parabéns, Isabela, aí, pela sua pesquisa, né? 8 anos, né, de pesquisa. Muito obrigada a vocês. E a gente, em breve, volta aí a falar sobre os maracujás. Obrigada, tá? Obrigado a você. Obrigada, Adriana. Boa noite. Boa noite. E nós ficamos por aqui. Retornaremos ao vivo na segunda-feira, a partir das 18 horas, com muita informação e mais entrevistas para você. Até lá, você pode acompanhar as notícias no nosso portal Brasil Confidencial. Boa noite e até segunda-feira.